Bom dia, quinto ano, tudo bem? Então, nós iremos começar hoje nosso conteúdo sobre o nosso corpo humano. Nós iremos ver nos 3 próximos capítulos sobre 3 sistemas de grande importância para o nosso corpo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre sistema digestório, sistema respiratório e sobre sistema circulatório. São os 3 sistemas que nós iremos ver nesses 3 próximos capítulos, que é do livro 2 de vocês, porque nós já estamos começando o segundo bimestre. O tempo passou rápido, né, quinto ano? Muito bem. Começando então na página 124 de vocês, do livro 2, nós temos como título esse conteúdo: Nutrição Humana e Sistema Digestório. Embaixo aí na página 124 tem 3 perguntinhas. Vamos tentar responder. Os alimentos, eles são importantes para a nossa saúde? O que vocês acham? Sim, né? São de grande importância para a nossa saúde, né? Muita gente fala assim que nós somos aquilo que nós comemos. E realmente nós somos aquilo que nós comemos, né? Se você só come bala, doce, sorvete, biscoito, chocolate, será que você vai ser gordinho ou você vai ser magrinha? Né? Se a gente não se alimenta de bons alimentos como verdura, frutas, legumes, proteínas que tem nas carnes, né? Será que a gente realmente vai ter boa saúde? Então, realmente, os alimentos, eles são de grande importância para a nossa saúde. Na pergunta 2 está escrito: pessoas de idades diferentes e com estilos de vida distintos devem se alimentar da mesma maneira? Quando você é bebê, você se alimenta igual a um adulto? Quando você é um adulto, você tem que se alimentar igual a um idoso, por exemplo? Né? Tem diferenças. Então, tem diferença na alimentação, de acordo com o que a gente vai mudando a nossa fase da nossa vida. E também de acordo com de algumas atividades que a gente faz. Né? Tem pessoas que trabalham mais pesado, tem pessoas que têm um trabalho mais leve, e aí então tem que variar essa questão da alimentação. Na pergunta 3 está escrito: ao escolher os próprios alimentos, você leva em conta apenas o sabor ou também outros fatores? Então, você vai somente porque aquele alimento é gostoso? Não deveria, né? Por quê? Porque nem tudo que não é gostoso faz mal para a saúde, pelo contrário. Tem muitas coisas que não tem um sabor assim tão delicioso, mas que faz muito bem para a nossa saúde. Então, nós não poderemos levar em conta somente a questão do sabor dos alimentos. Na página 125, está falando aí sobre o funcionamento do corpo humano. Né? O corpo humano é como se fosse uma máquina, e é uma máquina bem complexa. Assim como grandes máquinas, né, que trabalham aí para fabricar coisas, o nosso corpo também é uma máquina bem complexa. E por isso que a gente tem que cuidar bem dessa máquina, para essa máquina não parar. Então, nos próximos capítulos, como eu já disse, nós estudaremos 3 processos essenciais para a manutenção da vida, que é a digestão, né, está relacionada à nutrição, a respiração e a circulação. Muito bem. Página 126 agora. Nutrição humana. Eu acredito que vocês já estudaram nos anos anteriores sobre a nutrição das plantas, a nutrição dos animais de forma geral. E vocês aprenderam que as plantas, elas são seres autótrofos. O que é isso? Seres autótrofos. Seres autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Lembraram? Muito bem. Agora, os animais e nós, seres humanos, nós não somos seres autótrofos. Nós somos seres heterótrofos. O que é isso? Seres heterótrofos são seres que não produzem o nosso próprio alimento. Muito bem, então se a gente não produz nosso próprio alimento, a gente tem que o quê? Ir atrás do nosso alimento, para a gente poder o quê? Comer o alimento. Então, se a gente vai atrás do nosso alimento, a gente tem a opção de quê? De escolha do alimento que a gente vai comer, correto? Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós escolhemos comer, né? Será que a gente só deve se alimentar de
balas, doces, refrigerantes, guludices, né? Coisas gostosas, que aos nossos olhos, né, são só coisas gostosas, mas que não fazem bem para a nossa saúde? Não, né? Então, nós temos que ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, para que assim nosso corpo possa funcionar bem, para que a nossa máquina humana possa funcionar bem, ok? Aqui está falando assim, ó, os alimentos fornecem a energia que nosso organismo precisa para funcionar corretamente. As substâncias nutritivas que compõem possibilitam o desenvolvimento adequado do corpo. Quando nos nutrimos bem, crescemos fortes e saudáveis. Então, por isso que a gente tem que nos alimentar muito bem. Na página 127, nós temos aí as origens dos alimentos. São 3 origens: origem vegetal, origem animal e origem mineral. Origem vegetal são aqueles que provêm das plantas, folhas, frutos, sementes, raízes e seus derivados. Então, nós temos aí como, por exemplo, né, as saladas, as farinhas, os pães, os sucos. Origem animal são as carnes, os ovos, o leite e seus derivados, né, como iogurte, manteiga, queijo. Origem mineral. Nas frutas e nos legumes que comemos, existem substâncias muito importantes para o nosso corpo. São os sais minerais, que estruturam os ossos e regulam o organismo. Os alimentos que contêm água, como sabemos, é fundamental para que o organismo funcione bem. Além de ingerirmos a água por meio de alimentos consumidos, podemos bebê-la pura e fresca. Então, por exemplo, o sal que a gente usa, o sal de cozinha, a água que a gente bebe, ela é de origem o quê? Mineral, ok? Então, nós vimos aí as 3 origens dos alimentos: vegetal, animal e mineral, ok? Para casa vai ficar o exercício 1 da página 125, o 2 da página 126 e o 3 da página 127. Um abraço a todos, a correção ela vai ficar disponível na próxima aula. Até breve!